Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da Semana de Documentos Fiscais Eletrônicos. Meu nome é Fábio, eu sou gerente de operação aqui no setor de certificados digitais e estou junto aqui com o Cleiton, que ele vai se apresentar. Olá pessoal, sou o Cleiton, trabalho junto com o Murib na certificação digital também, sou coordenador de operações de negócio. Hoje nesse vídeo aqui nós vamos apresentar um pouco sobre o mercado de certificados digitais, como que ele é utilizado na software house, né? Nós vamos falar um pouco da estrutura que ele é, alguns tipos de certificados, diferença entre eles, quais existem, né? Quando utilizar um certificado, para qual cenário, então se você tem um PDV com um cliente só, um usuário ou com vários, a gente vai estar falando aqui. A gente vai falar um pouco também de parcerias que existem para você, software house, para você poder fazer, para atender seu cliente da melhor maneira possível. E por último, nós vamos falar um pouco sobre o certificado em nuvem, que é um novo assunto que vem surgindo no mercado de certificação digital. Né, Cleiton? Vamos lá, então? Isso aí, vamos lá. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre a estrutura da ICP Brasil. Hoje você pode falar como que funciona a estrutura, quais são os entes que existem nessa cadeia de certificados que a gente... Certo, então vamos lá. O certificado digital, ele é regulamentado pelo ITI, né? Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Dentro do ITI, existe uma estrutura que se chama ICP Brasil, né? O Comitê Gestor ICP Brasil, eles que regulamentam as normas e tudo, eles que decidem quais os caminhos por onde vamos ou não vamos na certificação digital. Até mesmo quais documentos, né? Que a gente vê que a parte de documentos fiscais eletrônicos já vem há muito tempo sendo utilizada essa parte da assinatura ICP Brasil, né? Nos certificados digitais, né? Legal. E a gente sabe também que existem alguns entes, né? A gente conhece as ACs, que a gente chama de autoridades certificadoras, né? Existe primeiro e segundo níveis, né? Que hoje é mais familiarizado. Vocês se familiarizam mais com Solute, CertSci, SafeWeb, são as autoridades certificadoras que já existem aqui no Brasil, né? E depois a gente vê que existem algumas ARs, né? Que são as autoridades de registro. Elas que fazem toda a parte de emissão do certificado para que o contribuinte ou o seu cliente possa fazer a emissão dele para assinar os documentos, emitir uma NFI, emitir uma NFC. Então, é eles que regulamentam toda essa estrutura para que a gente possa fazer a emissão e que por isso ele tem a validade jurídica, né? Então, você consegue ver um XML lá de NFI assinado, ele tem validade jurídica, ele vai para a Cefaz, né? E, além disso... ainda dentro dessa estrutura é muito importante, além da autoridade certificadora, como você disse, tem as autoridades de registro e tem o agente de registro, que é quem atua lá na ponta, atendendo o cliente final, vamos dizer assim. O agente público, né, que a gente fala, né? Ele que coleta ali a biometria, a foto, que realmente entrega o certificado para o cliente final, né? Que geralmente o cliente que a gente fala, na verdade se chama titular, né? Porque o certificado digital ele é um documento. Então, o que importa esse documento? Pode ser tanto uma empresa, CNPJ, ou até mesmo pessoa física. Por exemplo, um contador, um médico, um advogado, eles utilizam desse documento para realizar algumas atividades, né? Isso mesmo. E dentro, então, a gente não pode falar, antes de começar falando de certificado, sem falar da estrutura, né? Agora, falando da estrutura, a gente sabe que isso é mais familiarizado com vocês, os dois tipos de certificados que existem, né? O A1 e o A3. O pessoal até confunde, né? O A1 é 1 ano, o A3 é 3 anos, né? Mas não é bem assim que é no mercado, né? Você pode falar um pouco pra gente? O que é o A1? Sim, o certificado digital A1, ele nada mais é do que apenas o arquivo, né? Quando a gente fala de certificado digital, é algo que a gente não... tem tanto o A1 quanto o A3. E esses dois certificados, eles basicamente têm a mesma serventia. Porém, o A1 ele só é um arquivo e o A3 ele depende de uma mídia, que é um smart card ou um token, para poder ser armazenado. Então, eles têm as chaves privadas, né? Isso. Então, uma chave, quando é A3, a chave fica na mídia. E quando é o A1, você mais técnico ainda pode... né? Ele fica em arquivo, né? Outra diferença neles é que o A1, ele sempre é com validade de 1 ano. Mas ele não define que ele é A1 porque ele é 1 ano. O A1 ele define porque ele é um arquivo. É o tá? tipo. Isso, exatamente. E o A3, ele é igual o Cleiton falou, ele vem num token ou no smart card. Você encontra ele com 12 meses, 18 meses, 24 ou 36 meses, né? Em questão de segurança, a gente pode dizer que é a mesma coisa, porque vem a mesma criptografia. O que muda é que o A1, por ser um arquivo,
você pode instalar ele mesmo em várias máquinas, Sim, né? ele roda em múltiplas instâncias, né? Exatamente. É recomendado para um supermercado que tem diversos PDVs. Exato. E não existe a necessidade de ter um certificado digital para cada PDV estar assinando ali a nota ali, né? Ele pode assinar simultaneamente. Isso. Com o A3 ele se restringe porque como ele depende de Um uma USB, mídia, né? é um USB ali ou é um token ou um cartão ligado a uma leitora, então ele se restringe por conta disso. Ele só é possível utilizar uma vez, né? Não dá para usar no meu computador e no seu simultâneo, né? Ele não... Eu tenho que desplugar do meu e colocar no seu, né? Exato. Legal. Então essa é a definição em relação ao certificado A1 e A3. E além dessa diferença entre A1 e A3, existem os outros tipos, igual o Cleiton comentou. Existe o certificado ECNPJ, que é para uma pessoa jurídica, né, CNPJ, e o ECPF, que é para uma pessoa física. Então, o Cleiton, no CPF seu, você emite um certificado ECPF. Exato. Agora, se você tem uma empresa, você emitiria um certificado ECNPJ. Né? Exato. E além desses dois que são mais conhecidos no mercado, existem também o ENFE e o ECTE, que ele tem a mesma validade jurídica, ele é possível emitir, só que tem uma pequena diferença com o ECNPJ. Você pode falar para a gente qual que é essa diferença? Olha, basicamente, eu sempre explico da seguinte maneira. O ECTE e o ENFE, ele é utilizado mais assim para controle de permissão, vamos pensar assim. Porque com o ECNPJ, você pode fazer qualquer atividade que for possível realizar com certificado digital. Já o ECTE e o ENFE, ele se restringe apenas às emissões desses documentos. Exatamente. Então, uma empresa grande, onde talvez o representante legal não tenha ali muito contato com a pessoa que está lá na ponta, talvez ali fica difícil de controlar, soltar o certificado, que é algo muito importante, como eu disse, é um documento. Então você utiliza esses documentos mais como controle de acesso mesmo. Exatamente. Permissão de acesso, desculpa. Outra grande diferença é que o ECNPJ, ele sempre tem que ser emitido pelo sócio legal que está na Receita Federal. Então, se a empresa é minha, o Cleiton pode ser um funcionário minha de confiança, tudo, meu contador. Ele não vai conseguir emitir o certificado ECNPJ da minha empresa. Se não for eu que for validar, ele não consegue. O ENFE eu já consigo fazer com que ele possa emitir. Se eu deixar em contrato certinho, no contrato social, que eu designo isso para alguém emitir, então o Cleiton ele pode ir lá e emitir um certificado para emissão de notas, né? ENFE ou CTE. O pessoal até pergunta, mas o ENFE é mais caro do que o CNPJ? Realmente é, mas o ECNPJ ele contempla tudo, né? Você pode fazer qualquer coisa que que o certificado digital permite, né? Então, acesso a dados dos governos, emissão de nota, né? Até, puxando um gancho aqui, a gente ainda vê muito compartilhamento ou senhas muito fracas para certificados digitais. Sim. E é uma cultura que a gente está vendo que precisa ser melhorada, porque com o certificado digital você é uma assinatura caneta ali que pode assinar qualquer documento, né? Que tem um valor legal. Sim, então, realmente é um perigo jurídica. você deixar... tem validade jurídica, né? Então, existe essa diferença. Também existe uma diferença que o pessoal hoje usa a nomenclatura de CPF para médico, para advogado. Tem diferença entre esses certificados? Não tem diferença. Muitos falam, né? O e-médico, certificado da OAB. Na verdade, é um eCPF que esses profissionais precisam utilizar o certificado digital. Como ali os seus conselhos acabam facilitando, colocando nomenclatura para que eles possam vir para realmente conseguir tirar esse documento, mas todas as certificadoras, todo agente de registro que emite um certificado digital eCPF e CNPJ, ele pode atender qualquer um desses profissionais. Exatamente. Bom, então só recapitulando aqui, a gente falou um pouco sobre a estrutura da ICP Brasil, falamos dos modelos de certificado A1 e A3, CNPJ e CPF, agora nós vamos chegar realmente para a parte de documentos fiscais eletrônicos, né? Então, meu software emite NFE, por exemplo, qual que eu devo usar? A1 ou A3? Uma pergunta muito aberta, na verdade, né? Sim. Tem que ser analisado caso a caso. Por exemplo, a gente fala assim que o A3, CNPJ A3, a gente geralmente encontra em empresas menores, né? Porque não tem muitos terminais para emissão. Mas daí o contador precisa de certificado. Como que o pessoal geralmente faz, né? Tem que emitir 2, né? Fica essa dúvida, né? Então, o que a gente traz aqui para vocês, software house, no caso? O A1, para software house, ele é o que menos dá problema. Por que ele dá menos problema? Porque ele não depende de uma mídia, né? Ele acaba reduzindo um pouco o suporte. Eu já vi muitos casos, às vezes, ali você pega ali
um cliente lá na ponta utilizando o sistema ali da software house, eles falam que o sistema não está funcionando, aí quando vai ver, o certificado digital está mal conectado, e aí não emite a nota, porque ele precisa assinar na hora de emitir a nota, né? E aí já acaba achando que é o sistema, e por aí, se você tem o A1, você já reduz essa dor de cabeça. Exatamente. E o pessoal geralmente fala assim, por que você comprou o A1 se o A3 é mais barato? Mas se você vê o A3, num modo geral, como você compra por 3 anos, ele é bem mais caro. Apesar que, se você dividir pela quantidade de meses que ele tem validade, ele acaba ficando um pouco mais em conta que o A1. Exato. Entretanto, ele dá mais dor de cabeça, né? Então, você depende de um smart card, você precisa assinar um documento em outro computador. Então, tem o mesmo problema da caneta, né? Você vai ter que mandar um certificado para alguém para ele poder assinar. O A1 não. O A1 você pode entrar na máquina do cara, instalar ele com uma senha também, que ele tem uma senha, você instala e você consegue emitir. Sim, né? sim. Essa é a diferença. Por exemplo, no mercado, imagina comprar certificado A3 aí para cada ponto de venda. Não faz sentido. Inviabiliza, não faz sentido. No caso, né? Porque realmente, além de aumentar o custo, pode aumentar o suporte, como a gente Exatamente. disse, se torna inviável, na verdade, dependendo do cenário. É claro que cada cenário tem que ser avaliado particularmente, né? Existem cenários onde o certificado o A3, o CNPJ A3, acaba sendo mais interessante, mas como eu disse, cada cenário é bom ser validado. Ele varia bastante mesmo, né? Legal, então, finalizando essa parte de qual o contexto para usar o A1 e o A3, né? Realmente varia muito, só que os programadores e a software house realmente preferem pelo A1, né? Sim. Por não ter que ficar dependendo de mídia nem nada, né? Mas legal, então a gente falou aqui então sobre o A1 e o A3, mas e para software house? A gente sabe que o certificado digital hoje para software house para software house que emitem nota, acaba sendo uma dor de cabeça, né? Porque o cara vem, contrata seu sistema para emitir notas e a hora que você vai instalar lá, o cara não tem certificado. O que o cara faz? Tem que em tal lugar comprar, né? Como que a software house hoje consegue atender seus clientes, sendo que o certificado digital é algo a mais que ele precisa, ele não está atribuído ao software, mas às vezes o suporte vem para o software, né? Sim, com certeza. Que modelos de parcerias que existem para a software house hoje? Hoje ali a software house ela pode atuar de duas maneiras, digamos assim. Ela pode tanto ter um parceiro estratégico onde ele indique ali as necessidades dos clientes deles quando precisar fazer o certificado digital, ele indique um emissor, assim ele estreita o relacionamento, podendo até ganhar uma comissão, né? Isso aí que é interessante. E também tem algumas software houses que hoje já atuam, né? E é um caminho a seguir, elas acabam se credenciando no ICP Brasil, ele entra ali na estrutura, né? Já resolveu o problema do cliente. Com certeza, né? Ele já vai, além de poder aumentar um pouco a receita, ele já resolve tudo por ali mesmo, não precisa ficar mandando o cliente para outros lugares, né? E tem algo importante que a gente gosta sempre de frisar, é que o cara que se credencia, na hora da emissão, por depender de uma visita presencial, né? Então hoje o pessoal fala, eu tenho um sistema SaaS e eu quero emitir certificado. Calma lá, você precisa de uma visita presencial, né? Precisa ver que é o Cleiton de fato, precisa apertar sim. sua mão para ver que é você mesmo. Né? Isso aí é um ponto interessante da emissão do certificado digital, né? Hoje não existe a possibilidade de você emitir um certificado digital sem que você vá até um agente de registro ou que ele vá até você, porque existe uma parte muito importante que é a validação presencial, onde tanto o agente de registro quanto o cliente, o titular, né, precisa colocar lá digital para informar nos sistemas de ACs, né, e precisa coletar a foto também. Então, e outra coisa importante para esse tipo de parceria é que quem geralmente faz isso é o dono da empresa, né? Então você tem um canal aberto com o tomador de decisão. É simplesmente então, isso para software house é um grande diferencial. Sim, é o momento que você tem ali para você trocar uma ideia com o representante legal e às vezes a gente sabe como que é hoje o dia a dia corrido para todo mundo, né? Principalmente o tomador de decisão. Então, é uns minutos que você tem ali com ele. Bom, a gente vem falando bastante sobre essa parte da estrutura do certificado digital e não na parte da emissão, de assinar XML, que eu acho que tem outros vídeos aí falando da parte de assinatura, tá? A gente está falando de um contexto do mercado de certificado digital, né? O que ele é, como você pode explorar. E por último, o que vem surgindo no mercado, a gente vem acompanhando, você já deve ter ouvido falar, é o certificado em nuvem, né? Sim, você pode falar um pouco pra gente o que é esse certificado em nuvem e o que diferencia, né? O certificado em nuvem,
ele, na verdade, ele é um tipo de certificado, ele é o A3, né? Ele basicamente precisaria de ter uma mídia, como ele é em nuvem, ele está armazenado em uma mídia nas nuvens. Então a gente não vê, basicamente a gente sente ele como A1. Mas o legal dele é que ele vai possibilitar aumentar a validade, que até então era de 3, vai a 5. E o legal é que os players que estão atuando, ainda é muito recente, mas os players já querem assim, dar um jeito de... Mudar o modelo de negócio, mudar, né? exatamente. Não precisar comprar um certificado, mas comprar a quantidade de assinaturas. Exato. Vou assinar o certificado uma vez, vou ter que comprar o certificado para um ano? Não precisa, tem para tantas assinaturas. Então, ele está trazendo um modelo dinâmico de comercialização para atender realmente o mercado de uma maneira melhor, assim, fica Isso aí menos é uma custoso. tendência de mercado, né? Sim. A gente, para o cenário da emissão de notas, a gente ainda vê que está um passinho, a gente precisa evoluir um passinho a mais. Porque como ele foi pensado muito em assinaturas, né? Substituir o cartório, substituir o papel, ele ainda tem algumas partes técnicas que você depende de atualizações de senhas assim a cada 30 segundos ou 1 minuto, né? A gente está vendo a regulamentação aí, vem para realmente abrir um pouco mais para poder atender esse mercado de documentos fiscais, né? Porque hoje a maioria das empresas emitem o certificado justamente para emitir nota, né? A parte do fisco. O que mais utiliza, pelo menos diariamente, é para emitir nota. Exato. Tem algumas atividades, né, que requer a utilização do certificado digital. Registrar funcionário, coisa desse tipo. Mas você usa muito pouco para isso. Então, realmente a demanda maior é para emissão de notas. Exatamente. E a gente vê também que o certificado digital, não só na parte de documentos fiscais, que viabilizou você ter a autenticidade daquele documento, daquela nota que você fez, hoje também ele está indo mais para documentos físicos, né? De pessoas físicas, né? Negócio entre documentos, assinaturas eletrônicas de fato, né? Sim. Mas esse aqui já seria um outro assunto para um outro vídeo. Bom, espero ter conseguido falar um pouco sobre o mercado de certificado digital aqui. Eu e o Cleiton realmente vem atuando bastante nesse mercado. É um mercado que está atrelado a documentos fiscais eletrônicos. A gente hoje não emite nota sem certificado digital, né? Não. Fora o ganho de tempo que a gente consegue também, que viabiliza você emitir milhões, milhares de notas aí com um certificado, né? E isso... assim... porque a importância, né, de você utilizar, eu acredito que a tendência hoje, até pelo que o governo vem se mostrando, que é massificar a utilização desse documento, né, desburocratizar e massificar até pela confiança que esse documento remete, né, que ele traz ali os princípios de autenticidade, integridade e não repúdio, né. Então, com isso, ele se torna muito seguro a utilização desse documento. Exatamente. Bom, acho que era esse conteúdo que nós tínhamos para passar, né? Falar um pouco sobre o certificado. Isso aí ficou um pouco maçante por causa realmente passar um pouco do que é a estrutura, os tipos, né? Mas espero que possa ter ajudado aí com mais um vídeo na semana dos documentos fiscais eletrônicos, né? E fica até logo aí. Até mais, Cleiton. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.